Chico gospel, só porque é gospel, não quer dizer que é fuxico, que é fofoca. É jornalismo, cara. Se o Léo Dias publica a mesma coisa que o Fuxico Gospel publica, lá pode. Mas se é o Fuxico, tá vendo aí, tá tocando num giro, não sei o que, vai morrer. E a Folha de São Paulo? E a Veja? E a Globo? E sabe que o evangélico vai lá, lê, interage, comenta e compartilha. Aí o Léo Dias pode. O Fuxico Gospel, porque se chama Fuxico Gospel, não pode. Mas fuxico também não dá uma ideia de fofoca. Tu acha que o crente é fuxiqueiro? Fofoqueiro? Que pergunta é essa? Uma outra pergunta. Uma outra pergunta desse daí. Crente gosta de uma conversa, de uma fofoca? Qual que é a sua opinião? Hoje vamos falar sobre um dos sites mais comentados na internet a respeito do segmento cristão. É o Fuxico Gospel, um site muito falado, né? Acredito que você, em algum momento da sua vida, deva ter visto, assistido alguma notícia que saiu no portal. É o site mais temido do segmento cristão. Um dos idealizadores do portal Fuxico Gospel, Israel Nascimento, participou de um podcast, Eu Acredito, onde ali ele relatou um pouco da história, do objetivo, da missão do site Fuxico Gospel. Vale muito a pena você assistir e eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o link completo para você assistir o podcast. O que mantém o site, o Fuxico Gospel, que é um portal de notícias, né? Eu sei que tem muita gente que tem preconceito contra o site, mas é mais por causa do nome do que de fato pelo trabalho que ele exerce. E o Israel, ele explica um pouco sobre isso. Eu vou colocar um trecho desse vídeo para você poder assistir e no final eu gostaria que você deixasse a sua opinião aqui nos comentários do nosso vídeo. Se você for olhar o Léo Dias, qual o nome da coluna Léo Dias? Léo Dias. Léo Dias. Mas se você for observar lá, cara, a maioria são evangélicos, os que seguem, os que comentam, que interagem. Verdade, tem muito São evangélicos, cara. Isso é verdade. E quando ele publica qualquer coisa, tanto é que ele já sabe, ele já viu, ele não, né? O meio de notícias no Brasil já percebeu que no segmento gospel é um segmento que dá para você explorar muito bem. E o Léo Dias já está explorando muito bem esse segmento com notícias de artistas, com entrevistas. Toda vez que ele faz isso, bomba de comentário de quem? De evangélicos. Verdade. Você nunca vai ver um evangélico dizendo, tira esse nome Léo Dias daí. Não vai, cara. O Léo Dias fez até a cobertura da treta que teve entre o pastor Eliseu Rodrigues e o pastor Leonardo Salles. Ele fez, cara. Porque ele sabe que dá ibope. Sabe que dá. Porque nenhum jornalista que trabalha com coluna, insights e tal, vai fazer uma notícia para ele não ter retorno, para não ter clique, entendeu? Então ele sabe que o evangélico vai lá, lê, interage, comenta e compartilha. Aí o Léo Dias pode. O Fuxico Gospel, porque se chama Fuxico Gospel, não pode. Mas Fuxico também não dá uma ideia de fofoca. Tu acha que o crente é fuxiqueiro? Fofoqueiro? Que pergunta é essa? Uma outra pergunta. Uma outra pergunta nisso daí. Isso é interessante. Muito interessante e muito polêmico. Você acha de fato que o evangélico, o crente, ele gosta de uma fofoca? Quem é que manda pra gente as notícias? Tá ligado? São as pessoas que estão na igreja, Romano. É o cara que tá com o pastor, dentro do carro dele, só tá os dois, aí o pastor conta alguma coisa pra ele, aí ele vai e manda pro Fuxico, pô. É o cara de confiança, é o cara que tá ali, é o cara que vai pra uma reunião de líderes e grava aquela conversa e manda pro Fuxico. Grava, ele não diz que não, ele grava. Então é muito comum isso acontecer. Claro que assim, eu não diria que isso é Fuxico, nesse específico, nesse cenário, em que o cara pega uma situação da igreja, que ele já não aguenta mais, e não aguenta mais aquele líder, etc e tal. Às vezes é só a revolta, é só a sensação... Denúncia. É de denúncia. Às vezes mas é só isso aí parte pro princípio. Pro princípio não, né? Não sei se eu posso usar desprincípio de lealdade do cara. Como é que pega uma conversa de uma reunião e expõe essa? Verdade. Mas aí a responsabilidade não é sua. Não, nunca foi minha. Eu tô só com medo. Eu queria que as pessoas entendessem o seguinte. As pessoas precisam compreender o seguinte. O Fuxico Gospel, só porque é gospel, não quer dizer que é fuxico, que é fofoca. É jornalismo, cara. Se o Léo Dias publica a mesma coisa que o Fuxico Gospel publica, lá pode. Mas se é o Fuxico, tá vendo aí, tá tocando num giro, não sei o que, vai morrer. E a Folha de São Paulo? E a Veja? E a Globo? E os Mas a Veja, a Globo não é cristã, não conhece a Bíblia. Então, não existe conhecer a Bíblia. O problema é o seguinte, tudo que está acontecendo no meio secular, do ponto de vista, digamos que até econômico, está acontecendo dentro da igreja. Mesma coisa, o cara cobra meio cachê igual o artista secular cobra, né? O cara adultera igual o cara se prostitui no secular. Tudo que acontece lá, acontece aqui. Mas lá a Folha pode publicar. Lá o Léo Dias pode publicar. Num cenário evangélico não pode.
Por que não? É jornalismo. Tá aí um trecho desse bate-papo do podcast Eu Acredito com um dos idealizadores do portal O Fuxico Gospel. Eu quero compartilhar com você aqui minha opinião. Bom, ficou muito claro aí que quem sustenta e quem mantém as informações, né, ali no site são os próprios cristãos que enviam mensagens, conteúdos para que o site publique. Então isso ficou muito claro. Tem muita gente que tem preconceito, né? Cristão, negócio de fuxico gospel, crente fofoqueiro e tal. Na verdade, o objetivo do site não é fazer fofoca. O objetivo do site, na minha opinião, é informar os cristãos sobre várias notícias, entrevistas, bate-papo, eventos cristãos e também denunciar muitos cantores, artistas, pastores vivem enganando as pessoas. O grande destaque do site Fuxico Gospel é justamente por isso, por desmascarar uma certa nata do segmento cristão, pessoas que agiam de má fé, pessoas que enganavam, que mentiam, que se prostituíam, que roubavam, que se aproveitavam de pessoas e continuavam no púlpito pregando, cantando, como se nada tivesse acontecendo. Então, a partir do site O Fuxico Gospel, começou a vir à tona esses escândalos. Mas a Bíblia diz, ai de quem vê o escândalo, ai de quem cometeu o escândalo, não foi de quem denunciou. Se fosse assim na Bíblia Sagrada, os profetas estavam todos condenados. Lembra lá de Davi, quando Davi pecou e escondeu o pecado dele? Foi o profeta Natan que chegou e disse, olha, você cometeu um pecado e você errou. Eu participei de uma entrevista de um programa de televisão e aí o entrevistador me perguntou o que você acha desses sites que fazem fuxico gospel, fofocas gospel. Só existe esse tipo de conteúdo, esse tipo de informação, porque pessoas vivem enganando outras pessoas. E aí, quando a máscara delas cai, aí vem a revolta, aí querem processar o site, as pessoas querem criticar e querem falar mal. Você concorda 100% com tudo que é divulgado, é publicado lá? Não. Mas eu acho necessário para que os nossos olhos estejam abertos, para que pessoas não fiquem enganando cristãos. Eu vejo que a maior implicação das pessoas é pelo nome, não é pelo conteúdo. Se o site fosse um outro nome, tivesse um outro nome, Notícias Gospel, né, ou um outro nome, as pessoas não iriam implicar tanto. Mas como usa o nome Fuxico, então as pessoas crente fuxicando e não sei o quê. Na verdade, a gente não tem que estar incomodado com um fuxico gospel, a gente tem que estar incomodado com as pessoas que enganam, que mentem, que traem, que tentam se aproveitar das pessoas mais humildes. Então, eu acho muito importante existir, sim, um veículo de comunicação. Porque aí a pessoa, já que não tem mais o temor de Deus, não tem mais o temor com a palavra de Deus, então ela pelo menos vai ter o temor de o nome dela ser veiculado na mídia e isso causar um grande escândalo. Porque é o seguinte, meu irmão, quem tá vivendo uma vida de mentira, de pecado, de roubo, de enganação, ele tá vivendo, ele já não tá se importando mais com Deus e nem com a palavra de Deus. Agora, tem a consequência eterna, sim, tem a consequência eterna, mas a verdade precisa ser dita para que o enganador, o mentiroso venha cair por terra e não venha prevalecer no nosso meio. O que você acha do site Fuxico Gospel? Coloca aqui nos comentários qual que é a sua opinião sobre isso. Se você acompanha o site, se acompanha as matérias, deixa aqui o seu comentário no nosso vídeo, tá bom? Antigamente o camarada aprontava, fazia coisa errada lá no Nordeste, aí vinha para São Paulo como se nada tivesse acontecido e vice-versa. Hoje a carapuça tem servido para muitas pessoas, muitos ministérios, muitas pessoas que viviam no erro. Não é aquela pessoa que teve um deslize, aquela pessoa que errou, que pecou. Não, acho que ninguém é perfeito, todos nós pecamos, mas eu acho que o problema é aquela pessoa que quer viver no erro, em cima do púlpito, pregando, cantando, ministrando, como se nada tivesse acontecido. Ela não é uma bênção e quer dizer que é uma bênção para as pessoas? Não, também não concordo com isso. Então acho necessário ter um trabalho sério, sites que venham denunciar esse tipo de erro. E também um site que venha mostrar as coisas boas que acontecem nas igrejas, que divulguem os eventos, artistas que estão começando. Então, tem um lado bom e um lado negativo. Mas é assim mesmo. Perfeito
é só Jesus, tá bom? Eu sou o Fábio Filho, tô ficando por aqui. Se você quiser me seguir nas redes sociais, no TikTok e também no Instagram, só você procurar lá, Locutor Fábio Filho. Muito obrigado, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Valeu!